Olá, hoje eu vou falar sobre Homo sapiens. Júpiter, vendo a Terra acabrunhada, triste e infeliz, lhe pergunta: o que há contigo, minha irmã? Tu, que sempre foste tão alegre e viçosa, orgulhosa dos teus mares, dos teus oceanos, das tuas florestas, da tua fauna, da tua flora. Por que estás tão triste? A terra, em soluço, lhe diz: estou morrendo, eu estou com sapiens. No crepúsculo da minha vida, eu fico muito triste, desolado até, ao saber que eu pertenço à espécie mais devastadora do nosso orbe, o Homo sapiens. E chego à conclusão de que nós vamos fazer com o nosso planeta aquilo que o bacilo de Koch faz com nós seres humanos. Para quem não sabe, o bacilo de Koch é aquele que produz a tuberculose. E esse bacilo, ele se instala no pulmão do seu hospedeiro e lá ele vai criando seus tubérculos. Ele faz uma viagem interplanetária entre um indivíduo são e um indivíduo contaminado. Ele vai através da respiração, porque ele flutua no ar de tão pequeno que é, e é sugado pela respiração das outras pessoas. Assim é que ele se transmite. E agora, dentro do pulmão do hospedeiro, ele vai criando os seus tubérculos, ou suas colônias, e vai tomando conta do hospedeiro, cria mais uma colônia, mais um tubérculo, e assim ele vai até que ele domina todo o pulmão dos seus hospedeiros e o mata por asfixia. Simples assim. Nós, sapiens, conforme Yuval Noah Harari, nós, Homo sapiens, estamos fazendo a mesma coisa que o bacilo de Koch faz com o seu hospedeiro, nós estamos fazendo com o nosso pequeno planeta. Nós vamos fazer uma viagem ao passado em pura abstração para chegarmos aos primórdios dos tempos e lá vamos encontrar o Homo erectus, que apareceu há 1,8 milhão de anos e sumiu há cerca de 30 mil anos. O Homo erectus formava família de, no máximo, 30 pessoas, e eles eram coletores e caçadores, eles viviam da natureza, ora aqui, ora ali, pois eles eram nômades. Também, há 230 mil anos atrás, e desaparecido há 28 mil anos, encontramos o homem de Neandertal.
também caçador, coletor, nômade. E eles viviam em harmonia com as suas famílias, de no máximo de 30 espécies, até que surgiu um elemento chamado Homo sapiens. Já o Homo sapiens tinha família de mais de 100 pessoas e eles agiam em comunhão, caçando os grandes animais, usando flechas, pedras, lanças que eles atiravam de distância da sua presa e os sacrificavam. Também faziam armadilhas para que essas presas caíssem. Então, eles eram caçadores de animais de grande volume, deixando, evidentemente, para os outros apenas os pequenos animais. O Homo sapiens apareceu há cerca de 200.000 anos, já criando ferramentas, caçando conforme eu havia dito, e eles agora dominam praticamente o planeta, e as outras espécies, as 3 espécies, o Homo erectus, o Neandertal e o Homo sapiens, teriam coexistido por cerca de 30.000 anos. Mas o único que persistiu ainda foi o Homo sapiens. Aqui nós temos o esqueleto do Homo erectus, do homem de Neandertal e do Homo sapiens. Vejam que há grande diferença, sendo mais acentuada no Homo erectus e menos acentuadas no homem de Neandertal. Homo sapiens usou pedras para fazer ferramentas de caça e utensílios, ao passo que os outros não utilizavam isso, eles eram apenas caçadores e coletores da natureza. Homo sapiens desenvolveu lanças com cordas para ferir a presa e agarrá-la. E assim ele foi dominando todas as espécies que reinavam sobre a face da Terra. Agora, temos várias hipóteses do desaparecimento dos outros hominídeos. A primeira hipótese é a hipótese do frio, que teria havido uma glaciação, um frio muito intenso, e que esses não conseguiram abrigo suficiente para enfrentar o frio e perecer, ao passo que o Homo sapiens conseguiu roupas de peles de animais, fazer moradas cobertas com peles de animais, e ali ele conseguiu passar por essa fase de frio e os outros pereceram. A segunda hipótese, aumento significativo dos Homo sapiens, que o Homo sapiens foi aumentando a sua espécie, aumentando e caçando, não deixando nada mais por onde passasse para que os outros conseguissem sobreviver. E assim os outros sucumbiram. A terceira hipótese é a miscigenação da espécie. Mas essa hipótese foi descartada porque todos os cemitérios desses ancestrais nunca se viu num cemitério ter mais de uma espécie. Isso quer dizer que não houve miscigenação. Senão, nós teríamos no cemitério Homo sapiens, Homo erectus e Neandertal. E isso nunca aconteceu. Então, essa hipótese da miscigenação
é uma hipótese anulada. Quarta hipótese, o Homo sapiens, um assassino em série da ecologia. Então, logo o Homo sapiens chegava a um novo local, a população nativa era extinta, a espécie mais mortífera do nosso planeta. Aqui nós temos, desculpa, 100 ou até 114 milhões de vítimas. Os índios americanos foram simplesmente, praticamente exterminados pelo homem branco. Segundo dados publicados pela FUNAI, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, 3 milhões de índios. Segundo o IBGE, em 2010, apenas 896.917 indivíduos. Então, esses 3 milhões praticamente foram exterminados, quer por doenças que o homem branco levou para eles, ou até mesmo a segregação feita pelo homem branco, fazendo com que eles recuassem para lugares mais inóspitos. Aborígenes australianos totalizavam aproximadamente 750 mil indivíduos. Com a chegada dos colonizadores ingleses em 1758, deu-se início ao massacre das comunidades aborígenas. Soldados ingleses visitavam as aldeias, fingindo uma aproximação amigável, oferecendo presentes, porém, outros soldados envenenavam com arsênico a água e os alimentos dos aborígenes, até praticamente exterminá-los. A Guerra Negra, a historiografia para ressaltar o extermínio realizado pelos ingleses contra a população preta da Tasmânia, com o projeto de extermínio do povo local. Não estamos aqui para fazer trabalho filantrópico. A autodefesa é a primeira lei da natureza. Se o governo não eliminar os nativos, há uma proposta de relocá-los em outra ilha, serão caçados como animais. Hernán Cortés, quando os espanhóis chegaram à América, capital imperial, tinha cerca de 200 mil habitantes, 4 vezes maior que Londres. A grande cidade de Tenochtitlan, de Diego Rivera, a cidade era cortada por vários canais, ruas retas e amplas. Foram exterminados pelos espanhóis. 6 milhões de judeus foram exterminados pelos nazistas. 90% dos grandes mamíferos foram caçados até extinção. Os animais que não foram extintos foram escravizados. Criação de suíno. Cria-se os suínos nesse tipo de confinamento aonde a porca, a matriz, não pode se mexer. Apenas ela fica deitada para que os filhotes mamem ou de pé para comer. As aves de postura de ovos são confinadas numa gaiola em que mal conseguem se mexer. Elas comem e estercam e botam ovo, comem, estercam e botam ovo toda a sua vida. São escravas do ser humano ou do Homo sapiens.
Os animais leiteiros, nos últimos 2 meses de gestação, deve-se proceder à secagem do leite para que a glândula mamária possa descansar e preparar-se para a próxima lactação. Então, a matriz de leite fica apenas 2 meses sem produzir leite. Ela é uma escrava. Ela para e dá leite, para e fornece leite, para e fornece leite, come e esterca a vida toda. Gado em confinamento para corte, em reduzidos espaços onde eles comem e estercam, e quando chegam a 1 ano e meio, 2, vão para o abate para nós comermos a sua carne. Nós temos as pedras guias, os 10 mandamentos da pedra guia da Geórgia, nos Estados Unidos. Essas pedras são monolíticas, ninguém sabe quem as construiu, e tem gravado em vários idiomas o seguinte: as 10 frases escritas em cada um dos 8, em 8 línguas modernas são: manter a unidade abaixo de 500 milhões de habitantes em um balanço constante com a natureza. Frise-se por relevante que nós temos mais de 7 bilhões, 14 vezes mais do que recomendam as pedras guias. Controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Unir a humanidade com um novo e único idioma vigente. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas em razão moderadas. Proteger povos e nações com leis e cortes justas. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em uma corte mundial. Evitar leis insignificantes e governos desnecessários. Balancear direitos pessoais com deveres sociais. Valorizar a verdade, a beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. Não ser um câncer na terra, deixar espaço para a natureza. Para finalizar, vou lhes contar uma história. Neil Armstrong e Buzz Aldrin, eles estavam, antes de fazer a viagem para a Lua, estavam no deserto, fazendo as caminhadas, o exercício necessário para depois ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho na Lua. E um velho índio os expectava de longe. E um dia ele se aproximou e perguntou: o que vocês estão fazendo? E eles disseram: nós estamos treinando porque nós vamos fazer uma viagem à Lua. Ah, vocês vão à Lua? Nós, da minha aldeia, temos contato com os seres da Lua. E eu gostaria, se vocês fossem lá, desse um recado para os habitantes da Lua. Mas esse recado tem que ser na minha língua, porque eles só entenderão o recado se for na minha língua. E ele repetiu várias vezes o recado até que os astronautas o assimilassem e repetissem harmonicamente aquilo que o índio estava dizendo. E eles foram na Lua, claro, que lá não encontraram ninguém, não deram recado e tal. Passou um tempo. E um dia eles estavam no intérprete da língua indígena, dos Sioux, e ele disse: me dá uma curiosidade. Um índio que via nós fazermos exercício para a viagem na Lua pediu para nós darmos um recado para os habitantes da Lua, mas que tinha que ser na língua deles. Você pode traduzir para mim? E eu
e repetiu o que o índio queria dizer para os habitantes da Lua. E o cara começou a rir. O tradutor começou a rir. E ele disse, por que estás rindo? Sabe o que eles querem dizer? Não confie em nenhuma palavra deles. Apenas isso. Agora, voltando ao nosso assunto inicial, que nós estamos fazendo com o nosso planeta, vejam bem, aqui na foto nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus e a Terra. Veja que a Terra está no Sol uma distância única em que é permitido ter água líquida. Aqueles que estão mais perto do Sol estão em alta temperatura, não conseguem ter nem vapores de água. Marte já está mais longe, é frio. Júpiter nem se fala, Saturno, Urano e Netuno estão tão longe que as temperaturas são tão baixas que não propicia a vida humana. Aqui nós podemos ver a órbita que a Terra está do Sol. Ela faz essa órbita em 365 dias. Aqui nós temos a Terra orbitando o Sol. Né? E agora, pensem os senhores e senhoras o que eu vou dizer agora. Se nós acabarmos com o nosso planeta, o que nós estamos nos esforçando para fazer é guerras em todos os lados, bomba atômica, tudo isso. Para onde nós podemos ir? Se no nosso sistema solar apenas é possível a vida no nosso planeta. Pense nisso. Muito obrigado por ter assistido.